grande parte do meu inário foi recebido aqui, né? Tudo recebido aqui na comunidade Céu da Montanha, né? Esse trabalho todo começou quando eu estava aqui, apesar de que eu recebi o hino no Mapiá. Comecei a receber os meus hinos em 1983. Mas é porque quando a gente diz assim, receber o hino, né? A gente vai vindo aquela música, aquela letra, né? Você vai cantando, mas você ainda não sabe por onde vai o caminho, né? Você está só começando a tua história, né? Quando foi em 1986, nós fomos fazer um feitio lá no Céu do Mapiá, né? Eu e o Alex e um grupinho aqui da comunidade. E nessa ocasião o padrinho tinha recebido um hino. Aqui estou aqui porque meu pai me mandou nesse hino, e ele no final diz: e o povo se atrapalha na linha do amor. Quer dizer, ele abriu um estudo, né? Que o padrinho é que abre, né? Assim, o estudo. Ele abriu. Quando eu ouvi esse hino, eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, realmente todo mundo se atrapalha na linha do amor. Então abriu isso assim, aí nós fomos fazer um trabalho de estrela lá no Céu do Mapiá. Um trabalho, meu Deus do céu, forterésimo. E nesse trabalho, esse hino da Viva Deus Onipotente, né, sobre Santa Madalena, ele vem inteiro. Eu sinto que ele seguiu essa linha do padrinho, né? Aí vinha essa força, né, da Maria Madalena, junto com a Virgem Maria, né, a Santa Maria, e essas palavras, né, que diziam que ela era santa pecadora e pecadoras arrependidas podem já se libertar, essa história, né? E foi muito forte quando eu recebi o hino assim, eu fiquei, né, ligada, assim, porque eu não tinha essa ligação, nem sabia que o dia de Santa Madalena era 22 de julho. Aí depois, com o tempo que eu comecei a estudar e ler sobre Maria Madalena e tudo mais, eu fui entendendo que essa história dela ser, né, de tudo isso que o Papa Gregório fez no V século, né, de colocar ela como uma prostituta arrependida, que não era isso, ela era realmente uma devota elevadíssima, né, da escola espiritual do Mestre Jesus, ela era uma grande devota. Mas acontece uma coisa curiosa, né, que faz a gente refletir que do mesmo modo que existe essa opressão masculina em cima da mulher, né, muitos homens oprimem a mulher, ela também foi oprimida pela própria Igreja Católica que lhe sustenta. Então ela teve essa história, que é a história muito do feminino, né, que ela viveu isso, né? Então a própria Igreja Católica, o Papa da Igreja Católica, humilhou ela, ofendeu ela, caluniou ela. E ela sofreu isso. Então eu soube, por exemplo, que ela é a patronesse das prostitutas de uma região da França. Então não tem como tirar isso agora, já é. Então ela é a santa pecadora de alguma maneira no imaginário. Mas cabe a nós agora, mulheres, desconstruirmos essa imagem, né? Apesar de que isso está associado à pessoa dela. Porque, na verdade, o catolicismo, quando se criou, não estava preparado para isso, né? Para idolatrar o feminino sagrado, que representava a fecundidade da terra, as colheitas, tudo. Aí depois eu comecei a ler também os evangelhos gnósticos, né? Que traz muita coisa para a gente, né? Que foram descobertos, né? Lá na cidade de Nag Hammadi, no Egito, em 1945. E mostra que os primeiros cristãos, eles tinham uma outra imagem dela, né? O evangelho dela deve ter sido escrito por essa comunidade cristã, né? Porque nessa época tinha, imagina, um fenômeno desse acontecer como Jesus, então a conversa era grande, né? Todo mundo escrevia ou conversava e se falava, mas a igreja escolheu esses 4, né? Que tinha a ver com a mentalidade deles, mas não conseguiram, né, oprimir totalmente ela. Saiu aquelas histórias, né? Saiu essa história tão importante de Jesus entregando a ela, né, chamando ela para dar a boa nova, aparecendo inicialmente a Madalena e não a Pedro e João que foram junto com ela no túmulo. Ele escolheu Madalena. Mas depois dos 4 evangelhos não se fala mais nela, nem no Ato dos Apóstolos, nem Paulo, ninguém se refere mais. Mas aí, passado esse tempo todo, já no século XX, encontraram o Evangelho de Maria Madalena, que ela fala, você conhece? Ela fala, é muito interessante, porque perdeu-se muitas páginas, né? Mas ela conversa com André e Felipe e eles estão assim meio inseguros ali, o que vão fazer, e ela
assume mesmo uma força espiritual muito grande e diz para ele, vamos, tem força, né? Eu não me lembro das palavras exatas. E no final Pedro implica, fala, como que nós vamos acreditar no que você está falando? Será que o Salvador, ele chama Jesus de Salvador, disse isso mesmo? Aí o André fala, calma Pedro, você é tão impetuoso, vamos acreditar no que ela diz. Olha, de novo, masculino e feminino. E ela fala uma palavra tão linda sobre a ascensão da alma, mas isso foi escondido, né? Foi encontrado só no século... Não, o Evangelho de Maria Madalena, na verdade, foi encontrado no século XIX. Porque a Igreja Católica fez assim, a Maria, ela concebeu sem pecado, não teve relação sexual. E a Madalena é prostituta, então a gente ficou procurando quem é a nossa mulher. Não teve, né? Não tem quem é que a gente... Mas não é assim, né? A Madalena não precisa ser isso. A Madalena é a nossa referência, né? Que ela está ali junto com a Virgem Maria, né? Eram as duas juntas. A Virgem Maria é a pureza total, a Madalena é que nos conecta com nós, mulheres, né? Assim, porque a Madalena passa para, né, significar isso, uma libertação, né? Que Jesus libertou, como o padrinho libertou, o padrinho Sebastião libertou as mulheres. O padrinho Sebastião, eu sinto que ele segue muito essa linha de Maria Madalena, né? E, assim, é o ser dele, né? Traz muito isso. Porque a espiritualidade de Maria Madalena é a espiritualidade do cuidado, é quem cuida, né? A igreja do cuidado. Essa é a religião, né? Feminina, né? Que nós somos as que cuidamos, e os homens também, que o padrinho Sebastião cuidava muito de todo mundo. Chegavam assim canoadas e canoadas de gente pobre, ele vinha, recebia, cuidava. Então é essa religião, não é a religião opressiva do pecado. É diferente, né? Minha Santa Madalena, vós que é linda Senhora, recebeu vosso perdão pelo vosso santo amor. Eu vos peço piedade por amor, por caridade. Eu vos peço piedade por amor, por caridade. Olhai a terra, olhai a terra, olhai a terra, olhai a terra. Aí em 1994, eu estava até assim numa passagem forte, também fui conversar com o padrinho Alfredo, e ele me falou, comadre, cante seu hinário, mas frasezinha assim, cante seu hino no dia de Santa Madalena. E com isso eu percebo isso, né, que o padrinho Alfredo colocou dentro das festas religiosas do Santo Daime o dia de Santa Madalena. O Papa Francisco só colocou em 2016, ele colocou bem antes, né? Então ele colocou essa data. Então eu achei isso muito importante, as mulheres todas da doutrina, né? Muitas não cantam, muitas igrejas não cantam o hinário, mas comemoram, né, o dia de Maria Madalena, que é importante para nós. A gente tem que desconstruir essa imagem, né, que foi feita sobre ela. Então a gente agora tem essa missão, né, de reconstruir essas narrativas e nos colocarmos, né, dentro da doutrina, assim. Então eu agradeço muito assim as mulheres assim que me dão força, né, com relação ao meu hinário, eu fico muito feliz. Dizem que ajudam, eu já recebi muitos relatos de mulheres que dizem que me ajudaram, que o meu hinário ajudou elas assim a... Eu fico feliz com isso. Fico muito satisfeita, né? Porque é o que eu quero assim na vida, poder ajudar, né?